Nessa questão de hidrostática misturada com gases, ela traz um recipiente contendo mercúrio e um tubo, né, contendo ar, foi emborcado, né, e foi parcialmente mergulhado nesse mercúrio, de modo a manter aprisionado uma coluna de ar de 30 centímetros de altura, né, presa nesse tubo. Você vai ver aqui, ó, que nessa região, bem aqui assim, tem uma coluna de ar de 30 centímetros de altura presa aí, né, nesse tubo. Então, na sequência, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai mergulhar esse tubo ainda mais no mercúrio. De modo que a coluna de ar, que tinha 30 centímetros de altura, veja, agora ela vai ter somente 25 centímetros. Ou seja, esse ar foi comprimido, né? Então o volume dessa coluna de ar diminuiu. A altura dela, que era de 30, passou a ser de 25 centímetros. E o que ele está querendo, professor? Cara, ele está querendo que você descubra quanto é que é a pressão atmosférica nesse local. É isso que a gente vai ter que descobrir. No enunciado, ele pediu para você considerar que a massa dessa coluna de ar, ó, ela é constante. Então a transformação é isotérmica e a gente quer descobrir qual é a pressão atmosférica nessa cidade. Na situação inicial, a gente percebe que eu peguei aí, ó, dois pontos A e B na mesma horizontal do mesmo líquido. A gente já discutiu isso várias vezes em sala de aula e você sabe que PA é igual a PB. Mas Renato Brito, quem é que está esmagando o ponto A? Ora, veja, quem é que está em cima do ponto A? É a própria pressão atmosférica. Então, PA é a própria pressão atmosférica. E Renato, e quem é que está esmagando o ponto B? Quem é que está em cima do ponto B? Bom, tu percebe que o ponto B, né, quem está em cima dele é somente o gás, ó. Então, a pressão que está esmagando o ponto B é a pressão do gás no início. Vamos chamar isso aí, Renato Brito, de pressão do gás inicial, P gás I, beleza? Além disso, pessoal, vamos combinar o seguinte? Vamos dizer que a pressão atmosférica, ela vale X centímetros de mercúrio. Nossa pressão atmosférica estará em centímetros de mercúrio. Vamos dizer que ela vale X centímetros de mercúrio? Então, olha, considerando isso, então eu vou dizer que a pressão do gás no início vale X centímetros de mercúrio. Agora eu estou indo para a situação final, para a segunda situação. Na segunda situação, ó, eu peguei aqui dois pontos na mesma horizontal do mesmo líquido, o ponto C e o ponto D. Então a gente já sabe que PC é igual a PD. E quem é que está esmagando o ponto C? Olha, veja quem é que está acima do ponto C. Nós temos aqui, ó, uma coluna de mercúrio de 14 centímetros de altura, mais a pressão atmosférica, que vale X, né? Então o PC vai ser o que, professor? 14 centímetros de mercúrio mais X, que é a pressão atmosférica em centímetros de mercúrio. Renata, e quem é que está esmagando o ponto D? Ora, quem é que está em cima do ponto D, esmagando o ponto D? Ó? É a pressão do gás no final. Só tem o gás acima do ponto D. Então, PD vai ser, então, o que, professor? Vai ser P gás final. Como a transformação é isotérmica, eu vou dizer que PV antes é igual a PV depois. A pressão do gás no início, ela não vale X? Renato, cara, e quanto é que é o volume do gás no início? Ora, o volume do gás do início é a área da base vezes a altura. Essa área da seção transversal aqui, ó, eu vou chamar essa área bem aqui assim de A. E a altura inicial vale 30, né? A altura inicial da coluna de ar. Então o volume vai ficar A vezes 30. Beleza pura. A pressão final do gás vale 14 mais X, que a gente já havia encontrado aqui, ó. E o volume final, Renato? Área da base vezes a altura. A área da base, ó, é essa mesma aqui, né, que eu estou chamando de A. Então a área da base vai ser esse A aqui, ó. E a altura é exatamente o que, professor? Esse 25 centímetros, que ele já dá na questão. Então o volume final vai ser área da base vezes aquele 25, que é a altura da coluna de ar. Agora você percebe na sequência, ó, que você pode simplificar esse A com esse A. E esse 30 e esse 25 você pode dividir tudo por 5. Ó. 30 dividido por 5, 6. 25 dividido por 5, 5. Então como é que vai ficar essa equação a partir de agora?
Agora então faço o produto, né, pela propriedade distributiva, e aí a gente vai encontrar X igual a 70 centímetros de mercúrio. Portanto, amigos, a pressão atmosférica, né, que é exatamente esse X aí pedido na questão, nessa cidade aí vale 70 centímetros de mercúrio. Você deve ter percebido nessa questão que o que facilitou bastante o nosso raciocínio foi o fato de a gente ter considerado a pressão atmosférica na unidade centímetros de mercúrio. Então, se lembra? Eu disse que a pressão atmosférica vale X centímetros de mercúrio. Todas as outras unidades de pressão também estiveram em centímetros de mercúrio. Por exemplo, quando eu precisei da pressão dessa coluna de mercúrio aqui, ó, de 14 centímetros de altura, eu simplesmente utilizei o quê? 14 centímetros de mercúrio. Então ficou tudo muito fácil, né? Então, o grande truque que facilitou muito nessa questão foi a gente ter trabalhado com todas as unidades de pressão em centímetros de mercúrio. Beleza, moçada? Então, eu sou o professor Renato Brito e eu estou aqui mais uma vez te ajudando, tirando as suas dúvidas de física, né? Para facilitar a sua vida e para te ajudar na tua aprovação no vestibular, tá bom? Forte abraço aí para vocês, um abraço do professor Renato Brito e até a próxima.